Para que serve a história numa narrativa? Olha aí, ó, esse é o Jeca. Eu já vou contar a história do Jeca. Para que serve a história numa narrativa? Ela serve para você deixar o seu produto, o seu serviço, com mais valor. E aí eu estou falando de valor no sentido intangível, né? No sentido de algo que gera um impacto positivo, mas também valor grana. Um conteúdo com história, um produto com história, ele vale mais. E eu vou provar para vocês agora, trazendo uma história do Jeca. O Jeca era um cavalo lá de uma família de pangarés do interior de Goiás. Certo? Então o Jeca, ele era um cavalinho assim, que era de uma geração de pangarés. Então ele tinha poucos objetivos na vida. Pelo menos os primos e os irmãos dele não tinham não. Só que ele era um cavalo que tinha muitos objetivos. Ele queria chegar longe. Só que antes de te contar o que o Jeca queria fazer na vida, eu vou te contar como é que essa cabeça aí surgiu. Essa cabeça de cavalo foi comprada num experimento por um jornalista que fez isso lá em 2014. O nome dele é Rob Walker. Ele foi lá no eBay, que é o Mercado Livre lá dos Estados Unidos, e comprou 200 objetos lá no eBay para fazer um experimento. Ele comprou vários objetos, entre eles essa cabeça aí de cavalo que eu acabei de dar o nome de Jeca. Certo? E aí ele convidou 200 escritores e entregou esses objetos aí para cada um dos escritores. Mas antes eu preciso te dizer quanto que ele pagou por esses objetos no eBay. Ele pagou R$ 645, fazendo aqui a conversão. Ele comprou 200 objetos por R$ 645 no valor total. Ele pegou esses objetos e entregou na mão desses autores. E esses autores, então, escreveram uma história para cada um desses objetos. Uma história mais ou menos assim. Essa aí não é só a cabeça do Jeca, não. Isso aí é uma estátua que foi feita em homenagem a esse cavalo, que se tornou um cavalo muito importante em toda uma geração de pangarés no mundo inteiro. Sabe por quê? Porque o Jeca, ele não se contentou com aquela vida no interior de Goiás. Ele tinha um sonho. Ele queria se apresentar lá no Jockey do Rio de Janeiro. Sabe o Jockey lá, que fica do lado da Lagoa Rodrigo de Freitas, aquele lugar lindo? O Jeca cismou que ele queria participar de uma competição lá. E um belo dia, deu um estalo nele, ele cavalgou 20 noites e 20 dias, até que ele chegou no Rio de Janeiro, bateu lá na porta e falou: vocês me dão uma chance aí que eu quero entrar no Jockey. Ele ganhou uma chance, sabe o que aconteceu? Ele ganhou a competição. E ele provou que nunca mais um pangaré ia ser discriminado nesse país. E aí, os pangarés fizeram uma estátua em homenagem ao Jeca. Você tem a foto da estátua do Jeca aí, Renato? Olha aí, ó o Jeca aí todo empoderado. Ele nunca mais foi esquecido. Depois que essa história foi contada por um escritor, é claro que eu tive liberdade poética e fiz alguns ajustes aqui regionais. A cabeça desse cavalo, que tinha sido comprada pelo Rob Walker lá no eBay por R$ 5, certo? Fazendo a conversão, o escritor foi lá e contou uma história e devolveu a cabeça no mesmo eBay, na mesma plataforma. Só que ao invés de apenas o preço, essa cabeça de cavalo vinha com uma história. Sabe por quanto essa cabeça foi vendida? A mesma cabeça. R$ 332. Uma valorização de 6.395%. Simplesmente o mesmo objeto com uma história. E aí, o que o Rob Walker fez? Pegou todos os 200 objetos que ele tinha comprado por R$ 645, colocou no eBay, cada um deles com uma descrição, com uma história criativa, bem escrita, uma história feita por um escritor. E sabe o que aconteceu? De R$ 645, esses 200 objetos foram vendidos por R$ 40 mil. Certo? Simplesmente porque eles tinham uma história. Por que eu te contei esse experimento? Para dizer que quando você consegue trazer uma narrativa com todos esses elementos que eu acabei de contar aqui para vocês, você valoriza o seu produto de modo que as pessoas se sintam conectadas a ele.